Bem, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início aqui ao nosso webinar. Desde já, obrigado a todos por estarem presentes, por se terem inscrito. Portanto, o objetivo deste webinar é claramente transmitir algumas experiências por parte desde o início da formação, fazer uma ponte depois para todo o mundo profissional, seja ele da parte de investigação, seja ele da parte de consultoria, para possivelmente resolver problemas da atualidade no setor da água. Também salientar alguns aspectos importantes no que diz respeito aos requisitos, às soft e hard skills que é preciso ter, que é preciso atualizar nos dias de hoje para estar a par sobre as constantes mudanças e exigências que o engenheiro tem na sua vida profissional. Portanto, o nosso convidado de hoje, e que desde já agradeço ter aceito o convite, é o engenheiro Jorge Gonçalves, atual presidente da APRH, ex não, ele é o atual advisor aqui da IHR, da IPN Portugal, e portanto o Jorge vem aqui a dar o seu testemunho no sentido de pronto, mostrar o seu ponto de vista, também falar um bocado quais é que são as grandes exigências que são pedidas nos dias de hoje. Portanto, Jorge, vou-te dar cerca de 20 a 30 minutos, depois temos uma sessão de perguntas, que aproveito desde já para pedir à audiência para ir colocando as questões aqui no chat, que depois iremos ter uma sessão moderada pelo Daniel Pimenta. Portanto, muito obrigado a todos por estarem presentes. Jorge, vou-te passar então a palavra e até já. Francisco, muito obrigado. Muito obrigado a todos, membros da IPN, a quem está a assistir também. Para dizer que foi com enorme gosto que aceito, não só por ser a IPN, mas também porque estamos aqui entre vários amigos e isso também é importante. Acho que uma das principais coisas que nós levamos desta nossa caminhada profissional também são as relações. E a verdade é que nós trabalhamos ao longo da vida profissional, vamos notando isso, nós identificamos com um conjunto de pessoas que trabalhamos, umas mais, outras menos, é evidente que temos que viver com todos, mas é muito importante estabelecermos boas relações na nossa vida profissional, que é dessa forma que também tudo faz sentido, porque a verdade é que passamos grande parte das horas do nosso dia acordados a trabalhar e é importante que o façamos com a melhor motivação possível. Ora, deixem-me só partilhar convosco uma apresentação que preparei, só para vos dizer que não queria gastar os 20 nem os 30 minutos, portanto, queria ser breve também para não vos maçar e também porque me deram aqui uma das tarefas mais complicadas, que é falar daquilo que eu fiz, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Acho que nós muitas vezes as coisas vão-nos acontecendo, vamos fazendo e vamos reagindo, mas acho que também é importante partilhar convosco, partilhar as experiências e aquilo que vamos fazendo nestes anos de carreira, que não são muitos ainda, espero que sejam muitos mais, mas vamos a isso. Colocava aqui duas primeiras abordagens. Portanto, sobre o papel do engenheiro. Como o Francisco falava há bocadinho, acho que os engenheiros têm, e eventualmente, não vou dizer o papel, nem vou ser tão presunçoso como engenheiro, dizendo que nós temos um papel fundamental na sociedade, mas a verdade é que não conseguimos fugir muito disso e podemos fazer aqui duas perguntas. Uma delas é como é que seria a nossa vida sem engenharia civil. A verdade é que os engenheiros civis estão na construção da urbanização, na construção do que são as infraestruturas que suportam, neste momento, as utilities o nosso dia-a-dia e que dão suporte às necessidades criadas pelo nosso cotidiano. As vias de comunicação, as pontes, as nossas habitações, os hospitais, há um conjunto de infraestruturas que sem engenharia civil não existiriam. E depois a engenharia civil com especialização em hidráulica, em que no fundo temos todos os sistemas que muitas vezes são o parente pobre das public utilities, que são as redes enterradas, efetivamente os sistemas urbanos de água, neste caso o de abastecimento de água e de drenagem, e de águas pluviais também, são redes enterradas, muitas vezes subvalorizadas e que a engenharia garante a construção desses sistemas, e ainda há bocadinho numa conferência em que estava presente a APA, transmitíamos isso mesmo. Nós progredimos imenso na qualidade de vida, na esperança média de vida e na saúde pública, que tem uma relação direta, efetivamente, com a água segura e com a forma como abastecemos. Daí haver também uma diferença tão grande nos locais onde existe acesso à água potável e onde não existe. Depois, em termos de hidráulica marítima, os portos, as obras de defesa marítima,
também as barragens, são tudo obras de engenharia civil, em particular com especialização nas obras de engenharia hidráulica, que sustentam grande parte da nossa atividade. O que seria o consumo humano ou o abastecimento para a rega, se não tivéssemos albufeiras que nos permitissem equilibrar aquilo que é a diferença entre as necessidades e as disponibilidades. E também a produção de energia. Se hoje conseguimos ter Portugal relativamente bem posicionado em termos de energias renováveis e com um potencial enorme em termos das energias que o mar nos permite reservar, e acho que aí, e temos aqui especialistas na área, vamos falar daqui um bocadinho, na parte de debate, acho que aí também temos um conjunto de oportunidades muito significativo. Relativamente ao meu percurso pessoal, aqui falando, acho que é um percurso comum a parte das pessoas que se ingram pelo caminho da engenharia civil. O percurso do ensino primário, básico e secundário não vale a pena falar nele, foi na minha terra natal, em Aroca, apenas dar essa nota, que nós, os aroquenses, somos sempre uns embaixadores e fazemos sempre questão de dizer que somos de lá. Portanto, para não fugir à regra, aqui estou eu. O mestrado integrado em engenharia civil. Logo a seguir a ter terminado o mestrado, trabalhei em projeto. Foi durante esse percurso também me fiz membro efetivo da Ordem dos Engenheiros. Tinha muito a ver com a necessidade também dos projetistas de terem a carteira profissional que a Ordem nos dá. E o doutoramento em engenharia civil. A minha inscrição acontece precisamente enquanto trabalhava como projetista. Foi nessa transição, e também porque parte dos meus casos de estudo eram casos reais nas Águas do Norte, que também é nessa altura que eu inicio uma carreira nas Águas de Portugal, neste caso em concreto nas Águas do Norte, onde me mantive até à atualidade, aqui com uma interrupção na qual criei uma microempresa minha, que tive em exclusivo nessa empresa até ela começar a caminhar, diria, não autonomamente, naturalmente continuo a dar o meu contributo, mas a ter mais alguma autonomia, e depois regressei às Águas de Portugal por convite. E depois aqui também que nos traz cá, e que é motivo da nossa conversa, o associativismo e a entrada na Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, que acho que acima de tudo funcionou e fez sentido para mim, para me aproximar de profissionais que eu não conhecia. Porque nós na faculdade temos um conjunto relativamente restrito de amizade, de contactos, e que muitas vezes não são da área de hidráulica, e efetivamente as associações como a IPN, neste momento mais de jovens, e uma associação internacional, mas a APRH depois com profissionais do setor também com outras idades, acho que dá aqui uma oportunidade de criarmos uma rede. O mestrado em Engenharia Civil, deixar apenas aqui duas notas. O mestrado foi feito na FEUP, que eu considero que nos dá uma base teórica sólida e, acima de tudo, dá-nos ferramentas. Foi muito isso que eu senti. A aplicação prática daquilo que nós aprendemos na universidade não é evidente quando nós chegamos ao mercado de trabalho, pelo menos para mim não foi. Acho que, acima de tudo, nós aprendemos a resolver problemas, e aquilo que a faculdade nos ensina, acima de tudo, é pensar. E a forma como pensamos, como resolvemos os problemas, tem muito a ver com esta aprendizagem, com uma base teórica forte, mas também com o estímulo ao pensamento crítico. A especialização em hidráulica, neste caso tenho que falar da FEUP, porque é a realidade que eu conheço, tem um corpo docente que efetivamente nos transmite disponibilidade, mas rigor naquilo que faz. E esse rigor é transmitido aos alunos, que acabam por criar sempre uma ligação à faculdade que permanece, no meu caso, hoje em dia. A dissertação foi na temática dos consumos de água. Na altura, a minha tese de mestrado já teve uma componente prática, e foi um bocadinho isso que me despertou para depois, no passo seguinte do doutoramento, também querer uma tese não feita em ambiente empresarial, mas com casos práticos de empresa, e na empresa onde eu trabalhava na altura. No caso de mestrado, eu naturalmente ainda estava em exclusivo no mestrado integrado, e as Águas do Noroeste surgiram aqui um bocadinho como abrir portas do mercado de trabalho, e de porquê fazer uma tese com dados reais e com casos reais. Após ter terminado o mestrado, trabalhei em projeto na Hiperforma, que é uma empresa de alguma dimensão, que tem uma particularidade engraçada. A Hiperforma tem arquitetura e engenharia no mesmo gabinete. Portanto, nós pensávamos os projetos de raiz, portanto, todo o desenho e a concepção do projeto, incluindo especialidades, era feita em paralelo com a arquitetura. Isso para mim foi uma oportunidade interessante de aprender a ler os edifícios, a perceber também, e há aqui
diria, uma rivalidade saudável entre arquitetos e engenheiros, e isso acontece, e vão notar quem trabalhar em projeto, vai sempre acontecer, mas é interessante trabalhar com eles desde a concepção do projeto, porque efetivamente a forma como eles pensam é diferente, naturalmente, mas muitas vezes as nossas soluções e a nossa interação com eles, quando explicada desde o desenho do projeto, contribui muito para o sucesso das soluções que são desenvolvidas. Trabalhei também em projetos de infraestruturas hidráulicas. Na altura, a Hiperforma trabalhava muito para o mercado angolano, que me permitiu trabalhar em projetos novos. Em Portugal, essencialmente, está a tirar um ponto específico de infraestruturar. Portanto, nós fazemos projetos de cidades novas, a internacionalização de projetos é muito importante, ou seja, construir e projetar redes para onde elas atualmente não existem. E mais tarde, quando fiz alguns projetos como profissional liberal, foram projetos um bocadinho já mais de inovação, já na altura estava a terminar o doutoramento, e foi, neste caso em particular, é um projeto de uma incubadora de empresas, que foi um desafio de um arquiteto meu conterrâneo, em que no fundo ele queria pensar que um edifício que do ponto de vista hídrico não só fosse eficiente, mas tivesse uma componente de inovação. E foi aí que se pensou a possibilidade de ter microturbinas numa parte do circuito a produzir, no fundo estamos a falar de uma iluminação de parte do edifício. É evidente que a produção é para consumo local, uma produção muito restrita, mas tivesse também um sistema de tratamento de águas cinzentas e aproveitamento de águas pluviais, que era materializado por uns lagos que existiam na zona frontal do edifício, que permitia também, não só em termos estéticos, mas também de baixar a própria temperatura das fachadas. Foi um projeto muito, muito interessante que gostava aqui de vos mostrar. Depois surge aqui o doutoramento em Engenharia Civil. Deixo aqui algumas imagens de um dia que quem já passou por lá sabe disso, nunca mais nos esquecemos, não só nos dias prévios e no caminho para lá chegar, como do dia em si, que acaba por ser um dia muito interessante e em que muitas coisas fazem sentido. No doutoramento vamos construindo uma soluções, pensando na forma como vamos contar toda a história de umas centenas de páginas, e neste dia parece que as peças, um bocadinho obrigados, porque é a data assim nos obriga, as peças encaixam. O meu doutoramento foi em gestão operacional de infraestruturas hidráulicas. Mais uma vez teve casos práticos. Neste caso eu trabalhava nas Águas do Norte já, e permitiu aplicar esta metodologia de gestão operacional a casos de estudo concretos. Foi desenvolvida e aplicada numa entidade gestora. Eu estava dois, três dias pela FEUP, e os outros estavam na empresa, e permitiu-me aqui, efetivamente, interagir muito, inclusive com equipas do terreno, com quem se aprende muito. Um dos casos de estudo foi o município de Aroca. Na altura ele já pertencia à parceria do Noroeste, que era gerida pelas Águas do Norte, e efetivamente o que aqui a empresa permitiu, também porque estava a fazer um percurso de combate às perdas de água, está de investimento a decorrer, na altura possibilitou, penso que aqui também conta muito a perspectiva que as empresas têm. Aqui a administração da empresa teve sempre uma perspectiva colaborante e de permitir que as próprias medidas implementadas neste município pudessem considerar a metodologia de gestão operacional que estava a ser desenvolvida. E efetivamente foram aplicadas medidas, diria, tradicionalmente seriam propostas numa tese para ser implementadas a seguir. Elas foram implementadas durante o curso da tese e permitiu-nos aqui monitorizar os resultados. Felizmente eu continuei na empresa e ligado em particular a este sistema que já vos conto a seguir, e permitiu acompanhar também não só os resultados que ocorreram durante a tese, mas também depois. Aqui alguns números redondos. Efetivamente, este sistema apresentava um nível de perdas de água muito elevado. O que se fez na metodologia de gestão operacional foi avaliar os ativos todos, perceber em que estado é que estavam em termos de risco de perda de água, risco de ruptura, e fazer um investimento significativo no sentido de, primeiro, gerir as pressões, diminuir o tempo de resposta para as rupturas que aconteciam no sistema. Fizemos a constituição de equipas funcionais, portanto eu tinha 2 ou 3 operadores que tratavam das rupturas, outros da parte da monitorização de válvulas rupturas de pressão. Isto permitiu que a equipa respondesse de acordo com uma metodologia operacional que estava previamente pensada. E, efetivamente, nós, mesmo aumentando os clientes, já no decorrer da tese constatou-se que a redução de perdas de água foi muito significativa, tanto que isto acabou por ter também algum destaque na tese. No fundo, a tese tinha um caso de estudo de abastecimento de água e outro de águas residuais. O de águas residuais
tinha muito a ver com as afluências indevidas ao sistema, e aí foi desenhada uma metodologia e apresentada as medidas que estão a ser aplicadas agora e vão ser monitoradas. Neste caso, foram mesmo aplicadas e, efetivamente, a entidade gestora passou a comprar metade da água, ou seja, servia mais clientes e passou a adquirir, neste caso, a entrar no sistema cerca de metade da água. Isto é evidente que tem um resultado em termos de retorno muito interessante. O investimento que foi feito teve um retorno estimado na tese de 2 anos e, entretanto, efetivamente, ele está a recuperar. Em termos de gestão operacional, surgiu, depois de eu ter criado a minha empresa, o que me deu aqui uma simultaneidade, diria, interessante durante os meses em que eu tive aqui de me partir um bocadinho, em que um convite das Águas do Norte para gerir o sistema Paiva-Douro. O sistema Paiva-Douro inclui os municípios de Aroca e de Sinfãs, em que o município de Aroca era um dos meus casos de estudo. Portanto, é daqueles convites que, efetivamente, não conseguimos dizer que não, porque permitia acompanhar aqui o comportamento seguinte deste sistema, que os sistemas são muitos sistemas vivos e que reagem às medidas que nós vamos fazendo no dia a dia. O sistema, efetivamente, é um sistema grande, são 620 km de rede, com mais de 70 zonas de medição e controlo, cerca de 50 reservatórios, muitas captações de água e ainda sistemas autónomos, são estes que estão aqui marcados, são sistemas ao longo das serras, em que não fazem sentido, neste caso, interligá-los ao sistema em alta. E depois das águas residuais, que neste caso passou a ser uma das componentes também da minha função, em que no fundo temos que gerir também mais de 250 km de rede, 12 hectares, 30 estações elevatórias e 28 zonas individualizadas de drenagem. Portanto, é um sistema grande, não tem muitos clientes, mas é a particularidade destes municípios, são sistemas muito dispersos. E, efetivamente, olhando aqui para a Aroca novamente, eu, entretanto, terminei a tese em 2019, aqui, pronto, entre 20 e 21 estive fora da empresa, mas permiti aqui também analisar um bocadinho os dados. Tive aqui o gosto de voltar a agarrar as equipas, encontrar alguns colegas que ainda estavam da altura do meu doutoramento, e efetivamente nós hoje temos aqui um resultado neste sistema que acho eu é um verdadeiro incentivo a que as TEDs devem estar ao serviço das empresas, ou seja, a inovação e as metodologias operacionais que nós propomos efetivamente têm um resultado para a sociedade quando as medidas que nós propomos são aplicadas. Nem sempre é possível, e muitas vezes quando trabalhamos em modelação estamos um bocadinho mais distantes, mas não é por isso que a nossa tese contribui menos. Eu acho é que o mercado e as empresas têm que efetivamente olhar para os doutoramentos, para os novos doutorados, como ativos. Eles podem continuar como investigadores das faculdades, mas o conhecimento que estão a desenvolver pode efetivamente estar ao serviço do mercado. Neste caso, sem vos amassar muito, neste momento nós melhoramos um bocadinho mais o sistema, havia medidas que ainda não estavam implementadas. Estes são dados de abril de 2023, portanto do mês passado, um mês e pouco, e neste momento nós já estamos com cerca de 58% de água a menos, e os clientes, que é a linha verde que estamos a ver, têm vindo sempre a aumentar, ou seja, nós abastecemos mais pessoas e estamos a comprar menos água, o que significa que aqui estamos efetivamente com um nível de perdas já bastante baixo e que já compara em termos de perdas reais com casos interessantes e se calhar com os melhores casos. Depois, ao longo deste percurso, surgiu aqui a ideia de uma empresa, de uma microempresa que tinha aqui uma missão muito particular. Ela surge enquanto... Portanto, a ideia da empresa e surge um bocadinho pelo projeto. É o contrário, o projeto é que criou a empresa, e esse projeto foi um projeto de apoio a municípios que estavam que no fundo não pertenciam a entidades gestoras musculadas, e numa altura em que eu estava a fazer um programa de gestão promovido pelo LNEC e pela Leadwater, a doutora Helena Alegre, a diretora do Departamento de Hidráulica do LNEC, que tinha sido júri do meu doutoramento, fez-me um desafio, porque conhecia a tese e na altura tinha que a metodologia operacional que se tinha desenvolvido para gerir melhor os sistemas que estavam ineficientes podia ser aplicado a um conjunto de municípios que não tinham, neste momento, uma gestão musculada de nenhuma empresa. E foi a partir daí essa iniciativa OIGED, a Iniciativa para a Gestão Eficiente dos Serviços de Águas, que se criou esta microempresa que trabalhou com o LNEC durante aproximadamente um ano e desenvolveu relatórios de diagnóstico para essas entidades, em que definiu as medidas que eles deviam implementar para gerir de forma mais eficiente. Esse projeto está agora numa fase de estudo de candidatura a financiamento, ainda não sabemos como é que vão ser a abertura dos próximos avisos, mas a verdade é que isto aqui é uma metodologia operacional que eu gostava de partilhar convosco, porque efetivamente isto também foi resultado do doutoramento, ou seja, acabou por ser uma ideia que foi criada e implementada numa empresa, que teve resultados e que efetivamente, por ter tido resultados, e era aí que eu gostaria de deixar a tónica, tornou-se útil também a ser aplicada noutros locais.
A empresa trabalha também em projeto, naturalmente. Esta consultoria aos municípios é uma consultoria pontual, desenvolvimento de relatórios diagnósticos, e nós, para mantermos a equipa, diversificamos também para o projeto de hidráulica. Diria que o gabinete neste momento tem duas, três pessoas a trabalhar, uma não a tempo inteiro, mas para um gabinete de hidráulica já tem alguma dimensão, portanto trabalhamos essencialmente em projetos de redes prediais e infraestruturas urbanas. Damos também algum apoio. Neste caso tivemos um projeto recente numa ponte sobre o Rio Sousa, na avaliação também das alturas de colocação de tabuleiro, em casos concretos, pontualmente mais com a hidráulica damos apoio, mas essencialmente sistemas urbanos e sistemas prediais. E aqui, desde o início da empresa, tentámos muito estar do lado do conhecimento. Vou-vos dar um exemplo concreto dos projetos de abastecimento de água. Normalmente entregamos ao cliente sempre um modelo em EPANET. Portanto, aqui, uma das reações que tivemos engraçada foi: isto aqui é defeito de investigador. E eu na altura, em tom de brincadeira, porque também já trabalhava há um tempo, não sei se é defeito ouvir tudo, mas a verdade é que o modelo EPANET, estando a funcionar, vai ser um ativo útil à entidade gestora para depois gerir a rede que nós projetamos. Portanto, e tentando também aqui puxar um bocadinho, que sempre foi essa aposta no conhecimento que esteve na base da empresa. Surgiu também a Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, e aqui eu acho que era interessante falar convosco, e até gostava de partilhar também aquilo que é uma nossa ideia para o futuro. A APRH teve aqui, diria, a ousadia de colocar alguém tão novo como presidente da associação, após ter sido vice-presidente. A verdade é que eu tenho sou mais novo do que os anos de existência da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, mas tenho feito um esforço e tenho sentido, sinceramente, que quando muitas vezes há aqui um hiato entre as idades das pessoas que estão nas associações e a entrada de pessoas novas, há efetivamente um acolhimento. E um dos projetos que nós tínhamos colocado no programa, que o batizámos como senador da APRH, era precisamente isto que naturalmente está a acontecer. As pessoas que estão na associação ou mais de alguma idade acolhem quem está a entrar. E aqui deixo também um desafio a todos. Eu acho que hoje em dia as associações como a APRH têm uma missão efetivamente diferente. Se há 20 ou 30 anos o acesso ao conhecimento não era o mesmo, nós não tínhamos a facilidade de consultar revistas online, de partilhar o nosso conhecimento, os nossos artigos, efetivamente as pessoas precisavam destas associações, tinham que ir aos congressos, trazer os livros de datas, era lá que acediam ao conhecimento. Hoje em dia, eu diria que estas associações não têm tanto esta missão, têm mais uma missão de rede, de ter aqui uma rede de profissionais que se conhecem. Eu dou-vos exemplos de alguns projetos concretos da empresa, mesmo conhecimentos dentro da própria entidade gestora para parcerias com colegas das Águas Norte, foram alguns deles potenciados precisamente com este efeito de rede. São pessoas que não são contactos nossos tradicionais, mas que se encontram connosco nestas associações. Nós gostávamos de promover, e aí esse desafio será feito no devido tempo à IPN também, uma academia APRH. Nós vamos fazer iniciativas à partida por 8 universidades, em que a APRH tem um espólio grande de livros do professor Quintela, que tem um conjunto de esquemas hidráulicos muito interessante e que pode motivar os alunos a virem para esta área, porque efetivamente os desafios são grandes e precisamos de gente. E nós vamos fazer um périplo por 8 universidades em que vamos oferecer estes livros aos alunos e vamos convidá-los a pertencer a esta academia APRH. Isto vai ser interessante, penso eu, do ponto de vista dos jovens. A cota dos jovens é uma cota bastante reduzida e permitirá quem for associado ir a essa academia da APRH. A primeira sessão da academia é, no fundo, a mesa redonda que existirá em cada uma destas 8 universidades por onde vamos passar e oferecer os livros, e que culminará em 2024 com eventualmente 2 dias em que a nossa ideia é juntar os jovens profissionais da água com pessoas mais velhas do setor e que possam estar todos juntos, eventualmente numa das universidades, em que ainda vamos escolher e perceber também a resposta e a dinâmica que se vai criar, e aí quem se tornar associado, os jovens associados, vão poder aceder gratuitamente a essa academia APRH. Estamos aqui a tentar introduzir uma lógica interessante de aproximar os jovens de pessoas que estão há muito tempo no setor e que efetivamente há aqui uma aprendizagem mútua. Para este mandato, sem vos querer amassar muito, nós apostamos na disseminação, ou seja, estamos a aproximar um bocadinho a APRH da sociedade civil. Ela vai continuar a ser uma associação rigorosa, técnica e científica, mas que permita também desconstruir algumas das coisas que vão sendo feitas na investigação e que possa mostrar à sociedade a importância do valor água.
a capacitação, estamos a promover cursos EPANET, deixamos também aqui a abertura aos associados que queiram pensar em o FWMM, temos também depois ferramentas mais da hidráulica marítima, da hidráulica fluvial, em que se quiserem, juntamente com a APRH, promoverem cursos em que a APRH aqui dá algum apoio logístico, mas grande parte da receita e no fundo, e do proveito é para o formador. A nossa ideia é mesmo criar esta dinâmica de capacitação do setor. O posicionamento da APRH, temos feito um esforço para responder aos convites que nos são feitos, não só em termos de entrevistas, como também de posicionamento público sobre determinados temas. A atratividade da associação era aquilo que eu vos falava, de trazermos os jovens para junto da APRH. Eu diria que o contexto não é fácil para ninguém, mas muitas vezes o valor de cota que nós pagamos neste tipo de associações, e o mesmo para a IPN, é uma cota simbólica, porque acaba por, profissionalmente, o retorno, e aí eu falo pela minha experiência, ser bastante maior do que aquilo que nos custa, entre aspas, pertencer a uma associação destas. Também a funcionalidade, estamos a mudar dinâmicas internas, a promover também as redes sociais, e depois a sustentabilidade financeira, naturalmente, promover iniciativas que também tragam um retorno financeiro à PRH. Depois, os desafios de hidráulica, deixava aqui só, peço desculpa de puxar um bocadinho aos serviços de águas, mas aqui é a minha área, aquela em que eu estou mais confortável a falar. Efetivamente, no passado, os desafios eram outros. Nós não tínhamos água em quantidade, não tínhamos água em qualidade, e efetivamente, por um conjunto de alterações de legislação, aplicação de fundos comunitários, a constituição de sistemas multimunicipais, um regulador forte que é a ERSAR, acabou por fazer com que globalmente o problema da qualidade e da quantidade de água estivesse resolvido no país. Por isso, atualmente, os desafios são outros. Nos países em desenvolvimento é garantirmos que este percurso que foi feito pelos países desenvolvidos numa perspectiva de mundo cooperativo possa chegar também junto a essas pessoas que não têm acesso à água, que não garantem que esse bem é universal, está acessível e que promove a igualdade, e que efetivamente passam, inclusive, horas do seu dia para acederem a uma pequena porção de água que ainda por cima não tem qualidade. No caso dos países desenvolvidos, é efetivamente gerir as infraestruturas construídas que estão em envelhecimento constante. Há quem já fale numa verdadeira bomba relógio que existe das infraestruturas que estão a atingir o seu nível de tempo de vida. Têm ineficiências significativas se nós não invertermos a taxa de reabilitação que está atualmente a acontecer. Efetivamente, vamos ter um problema no futuro. Os desafios globais também são significativos, a necessária adaptação climática, a gestão da procura, diminuir os consumos de água, os desafios energéticos, pensar aqui no nexo água e energia, efetivamente é a principal forma de produzirmos energia renovável. A saúde pública, o nexo água, energia e alimentação, repensarmos também o setor agrícola e gerir as infraestruturas que estão efetivamente em envelhecimento constante, pensando na eficiência, na gestão patrimonial, na gestão do risco, na procura de novas origens e também no desenvolvimento de novas tecnologias. Como mensagem pessoal, os engenheiros hidráulicos no futuro, temos os profissionais da água. Eu diria que pelos desafios anteriores, efetivamente, os engenheiros hidráulicos são necessários para criar coisas, para resolver problemas, para lidar com a incerteza dos tempos atuais, porque os desafios são efetivamente cada vez mais exigentes e o papel da engenharia é indispensável. Dizer-vos que as nossas escolhas não são definitivas. Felizmente eu gosto muito do que estou a fazer e aquela frase que muitas vezes é clichê de quando trabalhamos no que gostamos, não trabalhamos na realidade. Acho que isso aí também pode ir mudando ao longo da vida, ou seja, as nossas escolhas não são definitivas, nós podemos estar e convém estarmos satisfeitos naquilo que fazemos atualmente, não quer dizer que não mudemos de setor um dia mais tarde, ou seja, a verdade é que nós temos que saber pensar, saber estar e, acima de tudo, empenharmos naquilo que fazemos. Haver aqui um equilíbrio também entre a parte pessoal e a parte profissional e conciliar com aquilo que também é o nosso talento. Por isso, aqui como frase final, conhecer o passado e adaptar-nos àquilo que é o presente, sempre com os olhos postos no futuro. Muito obrigado. Bem, Jorge, obrigadíssimo pela excelente apresentação e também pela tua opinião, pelos conselhos e perspectivas que nos transmitiste. Passamos agora aqui à parte do debate. Vou passar aí a palavra ao Daniel, que já tem aqui, creio, algumas perguntas para ti. Aproveito para dizer que podem sempre pôr algumas perguntas no chat, se assim entenderem, e depois vamos fazer aqui estas também perguntas durante esta sessão.
Sim, eu estava a ver aqui no chat, no momento não temos questões, eu tenho aqui algumas que até gostava de tentar explorar um bocadinho mais, já agora. Eu gostava só de adicionar, de agradecer neste caso, pessoalmente ao Jorge, também em nome do resto do grupo, naturalmente, ter participado neste evento e, em particular, o repto que lançou relativamente, por exemplo, à Academia da APRH e a futuros eventos e formações em que possamos colaborar. Acho que é realmente algo fundamental dar essa capacitação e também dar esse toque, essa sensibilidade que às vezes os próprios estudantes ou as pessoas que estão naquela fase de transição custa um bocado a percepcionar de o que é que se aprende e o que é que se vai usar na realidade, digamos assim. E aproveito já para fazer a primeira pergunta, que seria um bocado nessa linha, que foi assim da tua experiência, face ao que aprendeste, da componente académica, letiva, digamos assim, ao que foste explorando, talvez até mais na parte inicial da componente empresarial, o que é que sentiste que foi mais interessante ou necessário conservar em termos de conhecimentos? E o que é que sentiste que foi necessário quase consolidar mais a perceber, digamos assim, do percepcionar do zero, por assim dizer? Qual foi a tua percepção nesse aspecto? Sim, Daniel, obrigado. E relativamente ao que falaste há bocadinho da parceria com a IPN, nós assinámos inclusive é um protocolo durante as jornadas de hidráulica, e efetivamente acho que nós motivarmos as pessoas novas para virem para o setor, a verdade é que todos somos poucos, não é? E acho que esta colaboração e trabalharmos todos para o mesmo é efetivamente muito importante. Sobre a segunda pergunta que me fizeste, tentando responder de forma concreta, aquela parte que eu referi inicialmente de efetivamente no curso, e em particular os cursos de engenharia, nos ensinarem a pensar e a resolver problemas, eu acho que é a parte que efetivamente nós levamos. Nós, quando trabalhamos, neste caso, eu iniciei a carreira por projeto, temos um conjunto de conceitos novos, estamos a aprender, naturalmente, os períodos de estágio são muito importantes, e a verdade é que aquela nossa capacidade de resolver os problemas, de fazer muitas vezes nós não temos respostas, principalmente no início da carreira, mas de fazermos as perguntas certas, de sermos críticos, eu acho que essa é a principal parte que os cursos de engenharia nos ensinam. Depois, curiosamente, e aqui gostava de dar nota disso, surpreendentemente para mim, os cursos de engenharia efetivamente são cursos muito completos. Portanto, isto pensando na engenharia civil, mas penso que a engenharia do ambiente terá uma abordagem semelhante. E, efetivamente são cursos completos, e mesmo na componente de gestão, eu fiz na altura que tinha ideia também de fazer esta microempresa, de ter o meu percurso. Fiz dois programas avançados de gestão, um em serviços de águas e outro em resíduos, e depois um programa intensivo da Porto Business School. E uma das percepções com que eu fiquei, naturalmente aprendemos, e estas soft skills, os conceitos de gestão são muito importantes, mas notamos que efetivamente os cursos de engenharia são cursos completos e abrangentes. Acho que nós temos um conjunto de ferramentas que nos permitem, e nós tivemos essas escolas de negócios são interessantes, estamos com profissionais de várias origens, e efetivamente aí eu senti que a aposta num curso de engenharia é efetivamente uma boa aposta, com um complemento depois destes cursos de gestão, também fazem sentido, mas efetivamente trazemos ferramentas interessantes para o mercado de trabalho. Ou seja, seria quase uma espécie de capacitação em termos de espírito crítico, que é uma coisa que, digamos, é absolutamente vital, se não, entre aspas, especialmente no mundo que estamos hoje, que uma coisa tanto pode ser verdade como mentira, digamos assim, há que ter esse espírito crítico, mas também quase, não sei se concordarás exatamente com esta expressão, quase sermos um canivete suíço com as capacidades que aprendemos, digamos assim. Não sei se é uma expressão muito forte, mas. Na verdade, nós temos um conjunto de ferramentas e outras tantas vamos desenvolvê-las ao longo da carreira, mas esta expressão que tu utilizaste de uma capacitação com espírito crítico, acho que é muito isso, é nós sabermos pensar os problemas e sabermos fazer perguntas, sabermos sermos críticos, sermos construtivos. Ok, muito obrigado. Entretanto, Não, temos obrigado. aqui o Miguel Tavares, que gostaria de intervir. Passa a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado por esta oportunidade de falar. É muito mais fácil do que escrever aqui. Parabéns, Jorge, pelo trabalho e pela carreira desenvolvida. Eu trabalho, temos uma empresa que trabalha projetos de água, mas não tem nada a ver com isto. Nós trabalhamos no mundo rural e fazemos muito projeto para a agricultura. E nesta apresentação
em parte alguma, se ouviu falar na agricultura, e sendo nós os grandes utilizadores, os grandes renovadores da água, dizem que renovamos 70% da água existente em Portugal, eu acho que a associação, talvez por estar cá há pouco tempo, talvez sermos dos sócios mais novos que a associação tem, se calhar não estamos no sítio certo, se calhar a associação não está vocacionada para a agricultura, ou pelo menos nas palavras que falaste, pouco referiste ou nada em agricultura. Esta questão da água, a água é igual em todos os setores e, portanto, nós temos que olhar para ela de uma forma transversal e completamente ligada. E o que me parece aqui é que nós muitas vezes trabalhamos este tema da água por compartimentos. É a água reutilizada, que é para regar os jardins. Então, mas também podemos regar, fazer agricultura com água reutilizada e água potável. Portanto, eu acho muitas vezes que. E há outras engenharias, como a engenharia agronómica, que também tem o ramo de hidráulica. E, portanto, fica aqui este grande desafio. Acabaste de tomar posse há pouco tempo. Fica aqui este grande desafio de se dar aqui irmos trabalhar outras áreas que eu penso que seriam muito interessantes e importantes para o país e para esta questão da água. Portanto, não é água potável ou água pública, não, é a água toda. Toda ela é água, não é? Agradeço este desabafo e peço desculpa se por acaso não estou a colocar a questão no sítio certo. Não, Miguel, eu é que agradeço a pergunta, acho muito interessante. Efetivamente, há diria, uma divisão grande entre, e que se calhar não faz sentido, efetivamente nós tivemos na comissão diretiva anterior já um esforço grande de aproximação à agricultura, e, para lhe dar aqui nota que o primeiro evento da Academia da APRH, e acho que lhe estou a dar uma boa notícia, espero eu, que vai ser organizada, à partida está apontado para Coimbra. A pessoa que está envolvida, o José Manuel Gonçalves, do Instituto Superior de Agronomia, e é precisamente, nós vamos sentar à mesma mesa, através do professor Alceu, a parte mais dos sistemas urbanos, vamos ter a parte do Instituto Superior de Agronomia, e a nossa ideia é precisamente haver esta aproximação, assim como um evento que estamos a pensar que estará enquadrado também na Academia, que à partida será no Algarve, e que vamos também falar e tentar abordar as questões do Sudoeste Alentejano, tentar ter aqui um conjunto e uma abordagem integrada, porque o que disse é precisamente a água é só uma. E há bocadinho nós tivemos um evento, aliás, eu estou a fazer este webinar precisamente a partir da Câmara Municipal da Guarda, que não tive tempo de chegar a outro sítio, sair de um lado para o outro e pedi aqui uma sala que simpaticamente me cederam. E uma das questões pelas quais nós começámos foi pelo maior utilizador de água, que é a agricultura. E eu acho que nós temos pensar na agricultura, não há aqui os bons e os maus da fita. Isto efetivamente não deve ser pensado assim. Todos nós temos de fazer um caminho de eficiência, a agricultura tem que o fazer. É evidente que o caminho de monitorização do consumo urbano é água potável, não é? Por isso tem aqui custos energéticos que a agricultura não tem, não é? De produção da água potável. Daí se ter começado pelos sistemas urbanos, em que se apostou mais na monitorização, se mediu, nós para gerir temos que conhecer, e apostou-se na monitorização. Esse caminho deve ser feito na agricultura, e eu diria que os casos apresentados foram de sistemas de água potável por um único motivo, que é os sistemas em que eu trabalho. Provavelmente gostaria de trabalhar noutros, e temos muito a aprender com os profissionais das áreas todas, mesmo a PRH dar nota que está a fazer essa abertura através da Comissão Especializada de Agricultura e Florestas, que é presidida pelo José Manuel Gonçalves, e ele está a fazer esse esforço. Nós temos também uma audiência marcada com o seu secretário de Estado da Agricultura, o Gonçalo Caleia Rodrigues, que é um associado da APRH e uma pessoa que tem trabalhado muito essas áreas, e essa aproximação é sem dúvida bem-vinda. Por isso, de toda, acho que a questão foi bem colocada e agradeço. Obrigado. Muito obrigado a ambos, tanto pelas questões como pelas respostas. Realmente é uma temática de extrema pertinência, especialmente, aliás, mesmo no contexto do dia de hoje, em particular, Dia de Ambiente, essa utilização adequada de um recurso que às vezes até esquecemos, tão escasso, e do impacto que é subjacente à agricultura em termos de consumos, até porque puxa depois toda uma dinâmica relacionada com comportamentos, com utilizações e com um bem muito essencial, que vai desde o consumo de água, mas também da produção a alimento. Continuando, entretanto, com as questões, passo a palavra à Marta e depois ao Diogo, por essa ordem, para as questões.
Olá, boa tarde. Antes de mais, deixem-me começar por felicitar a IPN, porque é muito bom ver que esta comissão diretiva continua a fazer iniciativas para continuar viva a IPN e, portanto, fico muito contente com isso. A minha pergunta é muito simples para o Jorge. Jorge, neste momento já tens uma microempresa, já estás nas águas de Portugal, já és presidente da APRH, como é que te vês daqui a 20, 30 anos? O que é que te falta? O que é que gostavas de realizar e de concretizar daqui a 20, 30 anos? Eu confesso que estava com medo da pergunta da Marta, porque são sempre perguntas difíceis, eu já conheço, portanto. Eu tenho alguma dificuldade em responder, reconheço. A primeira resposta, e que já disse à Marta isto em conversas várias vezes e vou partilhar com todos agora, eu não faço planos, e a Marta sabe disso, eu disse-lhe isso algumas vezes, daí esta pergunta que me deixa aqui entalado. Normalmente não faço planos, diria que gostava de me manter no setor durante muito tempo, isso aí acho que é esse o caminho que tenho seguido. É um gosto trabalhar e eu ser novo, ou considero-me ainda relativamente novo, no setor, traz aqui um desafio interessante. Nós chegamos às empresas, e neste caso, além de ter a microempresa, que aí me permite ir fazendo alguns projetos que gosto mais, um bocadinho ao meu gosto, lutarem em empresas grandes, e neste caso, como as Águas do Norte, em que temos um conjunto de colegas que já estão na empresa, já conhecem as dinâmicas quando nós entramos, nós chegamos cheios de ideias e a querer mudar o mundo, e muitas vezes não diria a querer impor, mas a querer dizermos como é que nós fizemos, e quando viemos do doutoramento e da investigação temos muito esse feitio de sermos uns chatos e de questionarmos tudo. Mas simultaneamente aprendemos, e acho que nós, que os doutorados entrando nas empresas, devem ter sempre uma perspectiva humilde. Entrar e fazer o percurso, e as coisas naturalmente acontecem, e acho que se fizermos as coisas bem durante muito tempo, os resultados aparecem e a carreira faz sentido. Portanto, para te responder em concreto à pergunta, onde é que eu gostava de estar daqui a 20 anos? Não te vou dizer no mesmo sítio, porque aí não fazia sentido nós investirmos na nossa formação tanto para nos mantermos, até porque eu acho que nós, o contributo que damos às coisas, não devemos procurar ser insubstituíveis, porque os insubstituíveis normalmente estão sempre nos mesmos sítios. Portanto, acho que convém marcarmos a diferença, fazermos diferença e estarmos abertos para ir caminhando dentro das organizações, ou se for o caso para outras organizações. Acho que a carreira é isso mesmo. Não sei se te respondi, Marta, peço desculpa, mas Não há uma resposta. Não há uma resposta certa. Obrigada, Jorge. Parabéns. obrigado. Passo agora a palavra ao Diogo Mendes. Jorge, obrigado pela apresentação. Dado o tema deste webinar da formação para o mundo profissional, a minha pergunta é a seguinte, que é, dada a diferença salarial que existe entre os projetistas de hidráulica, projetistas mesmo que sejam da área da engenharia civil, e consultores, portanto, quando eu estou a pensar em consultores, estou a pensar, portanto, os colegas que vão, por exemplo, para uma KPMG, vão para uma Deloitte, portanto, mesmo que tentem abordar uma área mais de informática, consultoria de informática, como é que é possível atrair mais profissionais para esta área? Portanto, como é que é possível puxar os jovens, não é, para estas áreas do projeto de engenharia? Diogo, obrigado. Acho que tocaste num ponto crucial. Efetivamente é um problema que existe e acho que o mercado já o está a mostrar. Eu não acredito muito que o mercado se equilibre ele próprio. Acho que às vezes equilibra-se, mas provocando pelo caminho um conjunto de desequilíbrios. Portanto, efetivamente há uma falta de profissionais do setor já. E isso aí é notório. Nós fizemos para esta microempresa um recrutamento e notamos precisamente isso. Há uma fuga de talentos, se assim podemos dizer, e é muito difícil motivar as pessoas quando nós vivemos num país que os rendimentos são relativamente baixos relativamente ao custo de vida. O principal incentivo que as pessoas têm para trabalhar é o salário. E, efetivamente é muito difícil pedir às pessoas que trabalhem por espírito de missão exclusivamente. O trabalhar em serviços de água e na hidráulica, quando se gosta do que se faz e há a possibilidade de trabalharmos nos temas que estudamos, efetivamente, nós começamos ali a incorporar algum sentido de missão e é difícil sair do setor. Portanto, a não ser que existam propostas muito boas, sejamos chamados,
efetivamente cria-se essa dinâmica e começamos a ficar entrosados no setor, mas efetivamente tu tocaste num ponto essencial, há um problema significativo que eu acho que vai mudar por uma necessidade, ou seja, nós vamos deixar de ter pessoas e quando as começarmos a perder, que efetivamente existem outras áreas, falaste nas consultoras, há também um conjunto de operadores de serviços de águas internacionais, que estão a chamar, Espanha é aqui ao lado, é um conjunto de perda de talento que está aqui latente e que pode vir a acontecer. A carreira de investigação acaba por ser uma saída para os doutorados em que, apesar de tudo, o nível remuneratório se calhar é um bocadinho melhor e permite às pessoas terem outro nível de vida, mas efetivamente temos aqui um problema que eu acho que se vai equilibrar quando efetivamente batermos no ponto em que faltam os profissionais do setor e eles não estão a querer vir. Obrigado. Se não houver mais questões, acho que passo para o Francisco. Da minha parte, acho que também não há assim muito mais a acrescentar. Sim, eu posso terminar aqui com uma questão para o Jorge, ou seja, mais sobre o ponto de vista de um estudante, que não sei se acontece em toda a parte de todas as universidades em Portugal, mas falo aqui pela FEUP. Parte também à tua experiência, qual é que é o melhor trunfo que a hidráulica tem para que nós consigamos cativar os jovens a escolher a opção de hidráulica e entrar aqui no nosso setor? Como Francisco, eu ouvi durante um corte, qual é que é o melhor? Eu ouvi a O melhor parte... trunfo que a hidráulica tem. Ok. Assim, hidráulica, nós estamos aqui sempre a falar, e está aqui um conjunto de pessoas de hidráulica em que somos, se calhar, um bocadinho apaixonados por uma área e naquilo em que trabalhamos. Eu acho que hidráulica permite, por um lado, trabalhar diria, em conceitos diferentes, ou seja, muitas vezes sermos também engenheiros de obras feitas, que é uma expressão que muitas vezes é utilizada com tom pejorativo, mas que é muito importante. Nós trabalhar em hidráulica permite-nos também gerir infraestruturas construídas, que é uma área de atuação que um engenheiro de estruturas, por exemplo, terá, a não ser a gestão de manutenção de edifícios, etc., é mais difícil trabalhar em gestão e em gerir infraestruturas construídas, e essa não é uma parte diria, menor da engenharia. Pelo contrário, nós, para gerirmos bem as infraestruturas, temos que as conhecer, temos que as saber reabilitar, temos que as saber cuidar, saber monitorizar, e aí é uma componente. Também a parte da modelação, da monitorização de sistemas. Hoje em dia nós vivemos num paradigma, e há bocadinho falávamos da agricultura, a necessidade de sensorizarmos os sistemas agrícolas, os sistemas urbanos, que ainda não estão sensorizados o suficiente. Trabalhar em modelação, modelar todos estes sistemas. Para quem gosta de uma carreira dentro da engenharia com uma componente de investigação, acho que a hidráulica é uma boa aposta. E pode ser também por aí. Portanto, a parte da análise matemática, da construção de modelos, a parte marítima que conheces bem, acho que aí permite trabalhar com conceitos mais ligados à investigação e aplicá-los a casos reais. Acho que esse aí é um dos trunfos da hidráulica. E também porque lidamos com a qualidade de vida das pessoas, diretamente. Construímos de infraestruturas que permitem ter saúde pública, produzir alimentos, armazenar água, proteger as zonas costeiras, ou seja, temos aqui um conjunto de infraestruturas que efetivamente estão muito próximas daquilo que é o nosso cotidiano e a qualidade de vida das pessoas. Muito bem, Jorge. Olha, agradecer-te mais uma vez aqui pela tua apresentação, por esta conversa que tivemos aqui todos. Acho que foi bastante interessante e também demos a oportunidade a todos, ou quase todos, de poderem fazer as perguntas. E Jorge, obrigado também pelas tuas perspectivas e palavras. E mais uma vez obrigado e vemos em breve, certamente. Tá bom? Eu é que agradeço. Muito obrigado a todos. Nada. Obrigado. Muito obrigado a Obrigado a todos. todos. Adeus, obrigado. Adeus. Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.